Bom, vamos lá. Deixa eu encostar este papel aqui e pegar aqui. Então nós vimos aqui a questão dos 7 prédios e só ainda eu vi aqui anotado uma situação ainda aqui do CAL, tá? Que temos os verbos no CAL fraco e forte. Isto está em nosso material didático, tá? Que nós vamos ter, na condição do tronco CAL, verbos fracos, verbos fortes, tá? Que está tudo explicado aí em nosso material didático. Então, o forte, considerado forte aí, ele tem 3 consoantes. É o caso do choreste lá do catal, tá? Onde ele é bem visto aí na terceira pessoa comum, que é o singular, como raiz. Com uma vogal no meio, ele é fraco, quando apresentado uma vogal no meio. Ao fato que o fraco tem como raiz 2 consoantes. Então, anote que você tem toda a explicação no seu material. Estou só dando aqui uma palhinha, tá? 2 consoantes. Outro fato, pode ser fraco possuindo uma ou 2 guturais. Isso faz esse verbo ser fraco, tá? Ou se começar com iode hirik, não iode hirik embaixo, iode o hirik assim meio do lado. Já sabe como é. O vav e o nun. São 3 condições também para... Tanto é que os gramáticos, eles classificam esse verbo paal numa divisão de 1, 2 e 3, tá? Para a compreensão desse verbo fraco. Citei para não deixar de citar, porque está aí em nosso material, tudo explicadinho para você, tá? E aí, com a apresentação da aula, essa palhinha aqui, segue legal aí, tá? Então, seguindo com o NIFAL, anotando que agora eu falei, mas vamos lá. Ele é passivo, tá bom? É quando o sujeito recebe a ação. Então, observe a ação do CAL e a ação agora do NIFAL, tá? Que ele não vai esquecer também. É a questão do escrito antigo. Está aí no Urumashi, em todo o Tanar, tá? Ele, por ser antigo, ele é imperfeito, tá bom? Bom, e estes troncos, essas condições, é trabalhado passado. O passado, tá? Enquanto hoje se trabalha muito, como a gente tem apresentado aqui, os verbos no presente, não que não tenha o futuro, mas é mais ligado ao presente. Já aqui é mais o passado, também não tem o futuro. Então, assim eu apresento aqui o futuro, mas também vou mostrar o passado, só para a gente ter as 2 estruturas e aproveitar para ver mais de perto e já ir associando, se familiarizando e entendendo a questão do afirmativo em si, né? Então, observe o CAL, que ele tem lá o afirmativo na condição de sufixo, tá bom? E aqui no NIFAL, nós vamos ter a apresentação não só do sufixo, ou seja, vamos ter o verbo como centro e o que antecede a ele, o prefixo, e depois o sufixo. Não esquecendo que nesse tronco NIFAL
nós vamos ter hirik e um shevá. Por isso que eu coloquei aqui, nun, hirik e um shevá. Nun, hirik e um shevá. Então, temos aqui a estrutura do, eh, do prefixo. Então, nós vamos seguir como padrão, ou tendo como padrão, o verbo catal. Simplesmente como padrão. Em outro momento, a gente coloca aqui outros verbos e que a gente é só apenas tirar o kof, o tet, o lamet e qualquer outro verbo segue, só que a fala será diferente porque o verbo é outro. Por exemplo, como nós vimos lá no cal, eu matei. Se for o verbo guardar, eu guardei. Se for o verbo levar, eu levei. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter sempre a estrutura dos afirmativos e as três consoantes que são exatamente a raiz. E aí da feita que estudante Vrit tem este conhecimento, tem este entendimento, sabe a leitura dos troncos verbais, lá na leitura no Rumash, ou qualquer sefer do Tanar, ele vai ler tranquilamente, entendendo as condições verbais. Por isso que vemos o Cal, vamos ver o Nifal e outros, e aí depois a coisa vai clareando muito mais do que aquilo que já começou a clarear. Não é isso? Então vamos lá. Eu tenho aqui Ekater. Ekater. Observe uma situação aqui, tá? Eu estou trabalhando aqui o Iktol. Depois eu coloco aqui essa questão do Iktol, que o Iktol é futuro, tá? É futuro. Iktol. Futuro. Então eu tenho aqui o quê? As três condições já conhecidas, por isso que ele se torna um padrão para os demais, tá? Eu tenho as três consoantes e eu tenho aqui o quê? Olha a estrutura. De futuro. Isso aqui, anote, Iktol que eu estou falando é futuro. Depois nós vamos ver o passado, é o que a gente trabalha mais. Eu estou apresentando o futuro e aí vamos ver a diferença, tá? Isso aqui é uma questão de futuro dentro, ok? De uma voz passiva, ou seja, quando o sujeito recebe ação. Aquela situação que ainda há pouco vimos, reflexiva e tudo mais e pá, tá? Então, ekater, ekater, ekater. Então, anote aí. Ekater é a primeira pessoa comum. Eu já me solto, porque a gente já sabe a estrutura do eu, tu e tal, tá bom? Então, na condição de masculina, né? Porque o ani, eu, é tanto masculino quanto feminino. Agora, o verbo, ele vai ter o masculino e vai ter o feminino. O verbo é que faz a diferença. É uma coisa bem simples, diferenciando daqui, mas aquilo que é falado hoje. O verbo beber, nós temos anishote, eu bebo, masculino. Anishotá, eu bebo, feminino. Então, o verbo muda, mas a primeira pessoa, ela serve tanto, agora, tanto um para com o outro. Agora, a segunda pessoa, atá, masculino, ate, feminino, também vai seguir de acordo com o verbo. Mas há uma separação. Atá é masculino, at é feminino. Jani é tanto um como o outro. Então, pegue isso aí que a gente já tratou. Estou reforçando para uma melhor compreensão do que está sendo colocado aqui. Então, ekater. 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 Tá? Anote aí que esse ekater é futuro. Eu serei morto.
tu serás morta, tá? Para a segunda pessoa, que vai ser o quê? Tu serás morta. Eu tenho aqui, olha aqui, ti, cater. Então, ecater, eu serei. Observe que o verbo de ligação, a condição aqui de ser, estar, é incluído aqui. Vou ter aqui a condição do pronome pessoal, a condição desse verbo de ligação, colocado assim, mais o verbo em si. Então, futuro, eu serei morto. Por que, More, trabalhar esse verbo aí de matar, morte e tal? Isso aqui a gente vê uma situação comum nos escritos antigos. Daí, tá, a estrutura ser trabalhada. Mas o tempo foi. Roler. Oler. Eu posso falar roler, tá? Tem essa condição, tá? Oler é o mais comum. Oler. Chote caf. Já sabe, né? A gente vai continuar com esse padrão.